Feliz com Jesus? Que bom. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo 13. Verso de número 1. Gênesis capítulo 13, verso de número 1. Todos encontraram? Se você tiver sem Bíblia, dá uma carona para o seu irmão aí. Fala, irmão, pega carona comigo aqui nos textos bíblicos para a gente ler. Vamos fazer assim, vamos ler o Gênesis capítulo 12 primeiro. Até onde, pastor? Até onde Deus mandar. Aleluia. Amém? Gênesis 12 diz assim. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4 diz, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Levou Ló com ele, um mala. Isso é um mala, irmão. Estou brincando. Isso é um mala atrapalhando o homem. Mas vamos lá. Ele levou Ló com ele, tinha Abraão 75 anos, quando ele saiu de Harã. Versículo de número 10. Quando Abraão chega na terra, a Bíblia fala assim, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Versículo 1 agora do capítulo 13, que é o que eu tinha pedido para a gente abrir. Não vou ler tudo, porque a gente tinha que ler o capítulo 12 e depois o capítulo 13 inteiro. E assim a gente fazer uma leitura muito extensa. Deixa para você ler em casa. E o versículo 1 fala assim, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Diga assim comigo, e o mala estava com ele ainda. Tem gente que tem medo de falar isso, tem medo de pecar. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. A leitura que nós fizemos aqui, ela dá um pano de fundo bem básico para o início da história de Abrão. E começa justamente Deus dando uma palavra para ele, como você leu no versículo 1 do capítulo 12, para ele se retirar do lugar onde ele estava. O versículo de número 4 fala que ele saiu de Harã com 75 anos. E ali ele saiu com praticamente sua família, né, e o seu sobrinho Ló. E no versículo 10 a gente vê que Abrão, né, a gente tem o costume de falar sempre Abraão, mas aqui até o exato momento era só Abrão. E até esse momento, quando ele chega justamente na terra onde Deus tinha direcionado ele, a Bíblia fala que ele tem uma fome muito grande. E o que ele faz? A Bíblia fala que Abrão desceu ao Egito. E se você prestar atenção, e até historicamente falando, era um costume de muitas pessoas no tempo de fome, no tempo de seca, eles descerem ao Egito. Para quê? Para eles buscarem comida, para eles se refugiar, para eles buscar refúgio, e principalmente alimentos. Então eles desciam ao Egito, os beduínos faziam muito isso. Em tempo de seca, eles desciam para o Egito, e lá eles iam buscar alimento. Foi o que aconteceu quando Jacó foi buscar alimento com seus filhos lá no Egito, quando José já estava lá. Abraão viveu a mesma coisa. Só que diferente do contexto que nós falamos sobre José, Jacó e seus irmãos,
A história de Abrão é diferente. Porque em todo o contexto que você vê do versículo 10, do capítulo 12 até o versículo 20, no momento em que Abrão está no Egito, a Bíblia não menciona em nenhum momento Deus falando com ele. Então, isso nos faz entender que a decisão de descer ao Egito não foi dada por Deus. Simplesmente Abraão viu todo mundo fazer uma coisa, né? Viu todo mundo fazendo e disse, eu vou fazer também. Está todo mundo fazendo, dá certo. E eu vou fazer também. Mas só que Abraão não era qualquer um. Abraão não era qualquer pessoa. Fala para o seu irmão, você não é. Ah, mas pastor, o fulano pode. Tá bom, mas você não pode. A ordem de Deus para você é diferente que ele deu para o fulano que talvez não tenha uma aliança com Deus. E se ele não tem uma aliança com Deus, ele acha que pode tudo, ele só é um escravo. Abraão não, irmão. Nesse momento, quando ele toma a atitude de descer ao Egito, algo começa a acontecer na vida dele. Primeiro que a empreitada dele no deserto já não era fácil, de tenda em tenda, levantava acampamento, baixava acampamento, e assim era a vida de Abraão. Mas só que quando ele desce para buscar alimento, para se refugiar por causa da fome, o homem que temia Deus, que tinha um relacionamento com Deus, ele se esqueceu de consultar a Deus, ou talvez tenha até consultado, mas me parece que ele não consultou a Deus quando ele desceu para Canaã, ou melhor, para o Egito. Ele não consultou a Deus, simplesmente ele levantou as tendas, e foi. E você percebe no versículo de número 9, coloca para mim o versículo 9. A Bíblia fala que Abraão, ele sempre estava seguindo para o Neguebe. O Neguebe nada mais era do que um deserto. Não tinha muito o que fazer naquela terra, era deserto. Era só um deserto, e a Bíblia fala que ele caminhava em direção ao Neguebe. Ou seja, quando Abraão chega na terra que Deus havia prometido para ele, e que lhe daria para sua descendência, ele vê nada mais e nada menos do que deserto. Ele não vê uma prosperidade, ele não vê coisas boas, ele não vê um lugar bom de se habitar. A Bíblia fala que ele viu só um deserto. E depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Por isso que o lugar onde Abraão estava, ele não via fisicamente nenhum tipo de provisão visível que ele pudesse dizer, é aqui, o lugar é aqui. Ele não via. Os olhos de Abraão só via terra, sol, cansaço, sol na cabeça. Era o deserto que ele estava naquele momento. Os olhos físicos de Abraão não permitia ele ver o que Canaã se tornaria. Fisicamente era um deserto. Por isso que justamente no momento de fome, Abraão é pego de surpresa, irmão. Imagine você chegando no lugar que Deus pediu para você estar. Você levantar toda a sua tenda, a sua casa, a sua família. E quando você chega no lugar, você chegou justamente nos dias mais difíceis, em dias de fome. Será que nós fazíamos diferente de Abraão? Será que nós somos tão crentes a ponto de dizer que Abraão errou em ter descido para o Egito? Que Abraão não esperou a provisão de Deus? Que Abraão não teve paciência para esperar? Afinal, queira nós ou não, foi justamente o que aconteceu. Abraão se precipitou. O pai da fé, irmão. Abraão se precipitou. Isso daqui não foi a primeira vez. Mais à frente você vai ver por muitas vezes Abraão se precipitando em tomar atitudes que Deus fala, calma Abraão, calma. Uma delas é quando ele chega diante de Deus cansado, fala assim, Senhor, você disse que vai me dar filho. Eu já estou avançado de dias. Tenho aqui tanta riqueza, para quem que eu vou deixar essas riquezas? Posso fazer o seguinte, Deus, posso pegar essas riquezas e entregar para o meu servo? Deus falou assim, não Abraão, não faz isso. Ah, mas é a única coisa que eu tenho aqui. A pessoa mais próxima de mim é só ele. Deus fala, não Abraão, não é esse o momento. Depois, mais na frente, ele é tentado pela sua esposa. Ele é tentado pela sua esposa. Sara fala, se deita com a nossa serva. Se deita com a nossa serva para ela te dar um filho, porque eu não vou te dar filho. Abraão faz o quê? Se rende e se faz de novo. Ou seja, ele estava sempre se entregando às propostas mais fáceis que estavam diante dele. Entende? Ele estava sempre se entregando
as propostas. E olha que a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. A Bíblia fala de Abraão como amigo de Deus e como um homem que temeu a Deus nessa terra, que presenciou coisas extraordinárias. Fico imaginando a gente. Fico imaginando nós nesse processo. Se até Abraão foi tentado a descer para o Egito para cortar caminho, imagine nós. Se até Abraão foi tentado a transformar pedras em pães, a burlar o processo de Deus, imagine nós. Agora preste atenção. O que aconteceu? Versículo de número 17. A Bíblia diz que quando Abraão está descendo para o Egito, ele fala para Sara: ó, não somos maridos, tá bom? Você é muito bonita e com certeza eles vão querer você, então nós não somos maridos. E a Bíblia fala que quando Abraão está lá no Egito, está tudo aquela coisa, aquela mil maravilha, que Abraão está no Egito. A Bíblia diz no versículo 17, que por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre Faraó e sobre os membros da sua casa. Abraão nem imaginava, mas a chegada dele no Egito estava causando estragos na vida dele e até na vida de Faraó. E Abraão nem imaginava que isso poderia acontecer. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando Abraão chega no Egito, por causa de Sara, por ser bonita, formosa, bela, Faraó começa a dar muito presente para Abraão. Muitos presentes. Então a Bíblia fala que dentro do Egito, antes dele voltar para a terra de Canaã de novo, Abraão ficou rico. Só esse período que ele ficou no Egito, ele ficou rico com gado, servos. Possivelmente foi de lá que ele trouxe Agar. Possivelmente. Foi justamente de lá que ele trouxe Agar. Então Abraão trouxe Agar. Abraão, ele trouxe muitas riquezas. Agora pensa comigo. O tema dessa mensagem hoje é destinos proféticos. Pensa comigo o que causou-se na vida de Abraão. A riqueza que tanto ele possuiu, porque desceu no Egito, o que ela causou na vida dele? A separação do seu sobrinho. Segundo ponto, tem muitas coisas, mas segundo ponto, o que mais causou na vida de Abraão quando ele volta do Egito? A serva, Agar, que foi um ponto crucial para uma divisão de aliança para gerar Ismael. Olha a consequência que teve só no ato de Abraão de descer para o Egito. A pergunta é: Deus pediu para Abraão descer para o Egito? Em nenhum momento você vê Deus falando com ele. A atitude de Abraão gerou transtornos terríveis. A mudança de destino, a atitude dele gerou um destino caótico na vida dele, por causa de uma atitude fora do princípio de Deus. Vieram muitos transtornos na vida de Abraão que virou pedras de tropeço. Isso acontece muito conosco. Nós não prestamos atenção, mas na maioria das vezes as nossas atitudes, elas geram pedras de tropeço na nossa vida, e muitas das vezes muda até o nosso destino. Por causa das nossas atitudes. Na primeira fome que Abraão passa no Egito, a primeira atitude dele já é fugir dela. Deixa eu me refugiar, deixa eu fugir daqui, eu vou descer para o Egito, porque todo mundo faz isso. Abraão não entendeu que ele era um homem de aliança, que ele era um homem diferente, ele não podia fazer aquilo que todos faziam. Agora preste atenção comigo. Versículo de número 8 do capítulo 12. A Bíblia diz que quando Abraão chegou em Betel, versículo 8, passando dali para o monte oriente de Betel, ao oriente de Betel, armou sua tenda, e ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali, a Bíblia fala que ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A primeira coisa que Abraão fez quando ele chegou na terra que Deus tinha prometido para ele foi levantar um altar. Glória a Deus por isso. Mas agora perceba, do versículo 10 até o versículo 20, você vê menção
irmão, de Abrão falando com Deus? Você vê menção de Abrão invocando o nome do Senhor? Você vê menção de Abrão estabelecendo algum altar lá no Egito? Não vê. Porque no Egito não tem adoração a Deus. É a mesma coisa de você pedir para a pessoa que não conhece Cristo levantar as mãos e adorar. Quem não conhece Jesus não adora. Ela canta, mas não adora. Porque adorar a Deus está condicionado ao tanto que você o conhece. Se você não conhece Deus, você não consegue adorá-lo. Você pode cantar e você pode louvar, mas adorar não. Adorar é para os filhos de Deus. Por isso que no céu tem o cântico dos remidos. É aquele que foi liberto, que reconheceu o sacrifício de Cristo, entregou sua vida a Jesus, e no céu ele vai adorar o Pai. Por isso que é o cântico dos remidos. Mas não existe, presta atenção, não há menção nenhuma de Abraão no Egito ouvindo Deus, falando com Deus e levantando um altar de adoração. Por quê? Porque lá não tem adoração, não tem comunhão com Deus fora desse ambiente. Não existe comunhão com Deus. O Egito é justamente o oposto de Betel. Betel é a casa de oração, é a casa de Deus, a casa do pão. É o lugar onde você se alimenta de Deus. O Egito tipifica o mundo, um lugar onde suga o seu coração de Deus e te conduz cada dia mais ao oposto de Deus. No Egito, Abraão conquistou o que, irmão? Riqueza. E mais o que? Riqueza. E mais alguma coisinha? Só dinheiro, só riqueza. Trabalhou. Em um momento em que ele tinha muita riqueza, ele quase perde Sara. Irmão, quase. Já vi, daqui não é bíblico, tá? O que eu vou falar para você. Já li e vi correntes teológicas que diz que Faraó teve relação com Sara. Não é bíblico. Mas Abrão comprometeu-se quando ele desceu para o Egito, que quase ele perdeu sua esposa. Quase, irmão. Por quê? Porque Abrão estava sem visão. É o subtítulo dessa mensagem. A gente precisa restaurar a nossa visão, senão os nossos destinos proféticos serão todos roubados. Que isso, pastor? Ninguém vai roubar o que Deus tem para mim. Não. Ninguém rouba, mas você pode desprezar e destruir aquilo que Deus tem. Você pode rejeitar o que Deus tem. Pode. Você pode. Abraão, a atitude de Abraão gerou Ismael. Quem é Ismael hoje? Quem é Ismael hoje? Isaac era o filho da promessa, mas quem se tornou Ismael? O que Ismael representa hoje, a pedra de ofensa para o povo de Israel, é justamente a descendência de Ismael. Por causa da atitude de um homem que desceu para um lugar que Deus não tinha te pedido. Eu não sei por que a gente brinca com a Bíblia. Eu não sei por que a gente brinca de caixinha de esperança e de promessa com a Bíblia. A Bíblia tem princípios poderosos capazes de transformar as nossas vidas. E a gente brinca com a Bíblia, irmão. A gente brinca com a palavra de Deus como se fosse... O versículo de número 1, que é o que a gente acabou de ler do capítulo 13, diz que Abraão, ele, não sei, em algum momento ele caiu em si, em algum momento. Em algum momento Abraão caiu em si, a Bíblia fala que ele retorna novamente para o Egito. Mas ele não retorna para qualquer lugar. Amém? A Bíblia diz que Abraão retorna para o Negueb. Ou seja, Abraão voltou para o lugar onde ele edificou o primeiro altar para o Senhor. Olha o segredo, tem tantas coisas poderosas aqui. Abraão não volta para Harã. Abraão não volta para outra terra, senão para o mesmo lugar onde ele tinha levantado um primeiro altar para Deus. A Bíblia fala que Abraão retornou para o Negueb, ele e sua mulher, tudo que ele tinha, e Ló com ele. Abraão era rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Ao passo que no Egito não tem nenhum registro
de Abrão ouvindo Deus, falando com Deus e levantando um altar para o Senhor, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz quando ele cai em si, quando ele desperta de que ele estava gerando transtornos para o seu destino, a Bíblia fala que Abraão volta novamente para o mesmo lugar onde tudo começou. E tem um segredo aqui. Qual é o segredo, pastor? O altar. Se você não tem um altar, se você não tem altar, você nunca volta. E o que faz o homem de Deus e a mulher de Deus se tornar homem de Deus é o seu retorno. Se você não aprende a retornar, pode esquecer, irmão. O homem de Deus de verdade, ele sempre prepara um caminho de retorno para o Senhor. É o que a gente estava falando até no nosso DCC agora, essa semana, lá na casa do Diego e da Karina. Prepare um lugar de retorno para Deus, um lugar de arrependimento. Abrão tinha um altar, irmão, onde ele pudesse voltar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que não tem um altar, ele vai, mas não volta. Porque não tem motivos para voltar. Porque pensa comigo, Abraão estava no Egito, não faltava nada. Tinha dinheiro, tinha prosperidade, tinha riqueza. A pessoa hoje, se ela tem riqueza, para ela está tudo bem. Se ela tem recursos, para ela a vida está boa. Só porque ela tem dinheiro. Só porque ela olha para sua conta bancária e vê que está cheia. Ufa, graças a Deus, hein? Não estou dizendo que você não pode se organizar e manter, né, ter os seus recursos, a sua saída de emergência. Glória a Deus por isso. Mas se você coloca a sua esperança nisso, o perigo de Abraão era ele se apegar tanto àquilo que ele não conseguisse mais retornar para aquele lugar. Só que Abraão tinha um altar. E a Bíblia diz, no versículo 4, que quando Abraão volta para o altar que ele antes tinha feito, aí ele invocou ao Senhor novamente. Ou seja, o cara, não sei quantos anos ele passou no Egito, mas o tempo que ele passou no Egito, sem ouvir Deus, sem sentir Deus, sem falar com Deus, foi os piores momentos da vida de Abraão. Porque a comunhão que ele tinha quebrado não era com outra pessoa, senão com o próprio Deus. É a mesma coisa que a gente estava falando no nosso DCC. Pastor, por que a Bíblia fala que de todos os pecados existem perdão, mas o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia? É quando o Espírito Santo está realizando algo e você atribui aquele feito ao diabo. Ou seja, nesse contexto, Jesus está curando, Jesus está fazendo algumas coisas, e as pessoas falam assim, ele está fazendo isso por Beelzebu. Ele está expulsando o demônio pelos príncipes dos demônios, ou seja, era uma blasfêmia. Agora, pastor, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque a Bíblia fala que quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quem intercede por nós para nos conduzir ao arrependimento e o perdão de Deus é o Espírito Santo. Então, automaticamente, a minha blasfêmia contra o Espírito Santo faz com que ninguém mais, nem minha mãe pode chorar, meu pai, meu avô, minha avó pode, Senhor, salva. Se ele não se arrepender e voltar para o Espírito Santo, não tem como. Porque é blasfêmia. É eu dizer, Espírito Santo, eu não confio em você e eu não quero nada de você em mim. Já era. Você nunca vai se quebrantar, você nunca vai chorar diante dele, você nunca vai se arrepender. Porque você blasfemou contra o único que pode gerar no seu coração um senso de perdão e arrependimento. Agora, Abraão retornou para onde? Para o altar. Eu preciso de um altar, você precisa de um altar. Você precisa ter esse altar, irmão. Tudo que você vai empreender, tudo que você vai fazer, seja igreja, negócio, seja onde for, tenha um altar. E esse altar que eu estou fazendo não é você construir algo de madeira, não. É um lugar em Deus, um lugar de cura, um lugar, sabe onde você pode estar ali e falar assim, Senhor, em algum momento meu coração se foi, mas eu estou aqui para dizer, foi aqui onde tudo começou, é aqui que eu preciso estar todos os dias, na simplicidade, na bonança, na prosperidade ou na falta, tendo tudo ou não tendo nada. Esse é o lugar que eu preciso estar. Então nós precisamos de um altar. Então construa um altar
Pastor, o que é um altar? É um lugar de comunhão com Deus, um lugar de intimidade com Deus, um lugar onde você ouve Deus. E outra, detalhe, a Bíblia diz que Abrão invocou o nome do Senhor. A Bíblia fala que Deus tem 7 olhos. Ou seja, nada passa desapercebido do olhar de Deus. Os olhos de Deus estão por sobre a terra. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não está em todos os lugares. Deus não está. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus é onipresente. Glória a Deus. É verdade. Mas isso não significa que Ele está em todos os lugares. Ele pode estar, mas não necessariamente Ele está. Porque Deus só está onde o nome dEle é invocado. Deus só se manifesta onde o nome dEle é invocado. Olha o segredo que Abraão fez. Ele não tinha só um altar. Ele tinha um lugar de invocação. Ele tinha um lugar de quebrantamento, de buscar a Deus. Ele tinha um lugar onde ali ele invocava o nome do Senhor, onde ali ele falava tete a tete com Deus. Você está pegando isso daqui? Espere, irmão, isso daqui pode mudar a sua vida aqui hoje. Você pode sair daqui outra pessoa. Tem mais, depois a gente vai entrar na pregação, calma. O versículo de número 14 do versículo 13, me acompanha. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Irmão, por incrível que pareça, você acredita que aqui foi um dos maiores encontros de Deus com Abraão? Você acredita que um dos maiores encontros de Josué com Deus foi quando Moisés morreu? Você acredita que um dos maiores encontros de Isaías foi quando o rei Uzias morreu? Deixa eu te falar, o seu maior encontro com Deus, ele só acontece quando aquilo que te para, que te prende, que te rouba dele morre. Agora, quem vai dizer e vai dar nome para o que é que te impede não sou eu, irmão, é você. Te vira. Alguma coisa você tem que se apartar. Alguma coisa está te roubando. Alguma coisa está te tirando de onde você... Alguma coisa tem que morrer para que você consiga se juntar com Deus. Porque a Bíblia fala depois, por que a Bíblia faz questão de dizer que depois que Ló, por isso que eu comecei lendo falando, ô mala, pensa num mala, era esse Ló, atrapalhador do propósito dos outros. Mas preste atenção, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu gostei dessa expressão que Deus fala, ergue os olhos. Por quê? Porque Deus precisava restaurar a visão, o foco da visão de Abraão. Porque a princípio ele só observava o que Deus entregou para ele com um olhar carnal. E eu vou te falar, irmão, se você olhar para aquilo que Deus te entregou só com a sua visão física e carnal, você só vai murmurar, reclamar e ser chato, reclamando diante de Deus todo dia, por que ele não fez, por que o Senhor não faz? Porque na verdade é a sua visão que está carnal para aquilo que Deus fez. Porque a proposta era, te darei uma terra que mana leite e mel. Quando Abraão chega na terra, irmão, cadê o leite? Cadê o mel? Cadê? Não tinha. A terra era seca, deserta, sem nada, a ponto dele ter que ir para outro lugar para tentar sustento. Os primeiros momentos da vida de Abraão, irmão, eles não foram fáceis. A sua descida para o Egito, a sua separação de seu sobrinho, foram momentos difíceis para a vida de Abraão. Ele teve que entrar em momentos de muito desafio com seu sobrinho. Por isso que depois que ele parte, inaugura na vida de Abraão um momento extraordinário na vida dele.
inaugura na vida dele um momento poderoso, que agora Deus fala com ele novamente. Deus traz a promessa novamente e imprime ela dentro do coração de Abrão. Mas só que uma coisa Deus pede para Abrão: ergue os seus olhos. Era Deus restaurando o foco da visão do próprio profeta, do próprio homem de Deus, do próprio Abrão. Ele precisava restaurar o foco da sua visão. O problema não está se Deus vai fazer ou não. Se Deus disse, Ele vai fazer. O problema não está em quem está à minha volta. A questão é: onde estão os meus olhos? Onde estão os meus olhos? Como está a minha visão? Como está o meu coração com respeito àquilo que Deus disse? Ergue os seus olhos. E Deus fala: tudo quanto os seus olhos alcançar, eu darei a ti. O problema não era quanto Deus daria a ele, o problema era quanto ele estava disposto a ver. Até onde a sua visão, irmão, para de olhar só um palmo na sua frente. A visão curta, a visão pequena, a visão medíocre. Olhe para aquilo que Deus quer fazer como um todo. Olhe acima, olhe pelo Espírito. Esse olhar carnal não te permite olhar as realidades de Deus. Esse olhar carnal só te faz ver as coisas como elas são, fisicamente. E às vezes o cenário fisicamente não é propício. Mas o olhar, o foco precisa ser restaurado. A sua lente precisa ser transformada, restaurada. Nós precisamos olhar na perspectiva do reino de Deus e daquilo que Deus tem. Presta atenção numa coisa agora, presta atenção. A Bíblia diz que Abraão chegou para o seu sobrinho e falou assim: é o seguinte, está dando muita treta entre nós. Está dando muita briga. Os nossos pastores não param de brigar por causa do rebanho. Vamos fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, segue o rumo, vai lá, te abençoo. Por isso que a Bíblia fala que depois que ele partiu, Deus o abençoou. Mas presta atenção, como que foi essa transição da partida de Ló? Versículo 11. Ou melhor, versículo 10. Presta atenção. Coloca na NVT, por favor. Presta atenção nisso, irmão. Eu espero, Lucas, não tem problema não. Eu estou até amanhã aqui. Me acompanhe na leitura. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Mas isso foi antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló, preste atenção, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam, e partiu para lá, e se separou do seu tio Abrão. O texto está dizendo o que, irmão? Se você pegou o segredinho que está aí, o que Ló fez? Ele viu, quando Abraão fez a proposta para ele, ele não olhou para a terra de Canaã. Não, ele não olhou para a terra que Abraão tinha recebido de Deus. A Bíblia fala que ele levantou os olhos e ele viu toda a campina do Jordão. Ele falou assim: uau, aquilo é muito lindo. E a Bíblia diz, você leu, que ele escolheu para si. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. Ele tomou a atitude e falou assim: é isso que eu quero. Abraão falou assim: então, sendo assim, o deserto é meu. Só que aí Deus já estava restaurando o foco da visão de Abraão. Porque aquilo que Ló via como um deserto, Abraão via como o quê? Como a terra que mana leite e mel. É a visão. É a restauração da visão. Deus ajustou o foco da visão de Abraão. Por isso, Abraão recebe de Deus o que ele nem cobiçou. Já o que Ló mais desejou, Deus destruiu. Então, os destinos são proféticos. Se a sua visão não for ajustada com a palavra de Deus, se a sua visão não entrar no foco daquilo que Deus tem, deixa eu te falar uma coisa: você pode fazer a escolha errada. Você pode ir para as campinas do Jordão ao invés de permanecer no lugar que Deus te pediu.
Isso pode comprometer toda uma geração. Abrão já tinha passado por aquilo. Abrão já tinha tomado uma decisão na vida dele sem consultar Deus, indo para um lugar que Deus não tinha lhe pedido, e ele gerou estragos terríveis. Ló não pensou duas vezes quando ele viu as campinas, aquele lugar próspero, bonito, ele falou: é para lá que eu vou. Obrigado, Abraão, Deus te abençoe, é para lá que eu vou. Quando ele chega lá, irmãos, o lugar é bonito, mas o lugar estava a ponto de ser destruído, porque havia uma devassidão. Deus não estava ali, não tinha um justo sequer dentro daquela terra. Foram os olhos de Ló que escolheu. Olha para o Senhor e fala assim: irmão, o que você está vivendo hoje é fruto de suas escolhas. Mas eu tenho um convite para você. Você não viver isso significa não escolher, significa depender. Depender. Dizer: Senhor, o que tu queres? O que tu queres? Não vai reclamar com Deus, brigar com Deus, botar Deus na parede. Ó Senhor, por que eu estou vivendo isso? Deus não fica ofendido. Ele fala assim: filho, você que escolheu. Você não me ouviu, você não deixou eu falar. Você já sabe como que é a minha voz, então você mesmo tomou atitude, montou e disse que foi eu, então vai. Mas o grande problema não é só em ir. O problema é saber voltar, Wagner. O segredo é saber voltar. E ó, crentes, se tem uma coisa que precisamos aprender é saber voltar. Por que não voltamos? Porque temos um ego inflado, um ego ferido, um ego que precisa ser curado. Temos, como nós ministramos aqui sexta-feira, nós temos desesperadamente um desejo de estar no coração das pessoas, independente se estamos no coração do Pai. Nós temos desesperadamente preocupação com o que pensam sobre nós. Ainda que eu estou ou não aos pés de Cristo, não me importa. O importante é o que pensam sobre mim. Por que a opinião das pessoas é tão importante para nós? Porque nada mais é do que o nosso ego. Compramos o que não podemos para mostrar para pessoas coisas que não podemos comprar e pessoas que nem conhecemos. Nada mais isso. É o consumismo. O fruto do consumismo é o quê? É a gente comprar o que não podemos com dinheiro que não temos para tentar agradar pessoas que nem conhecemos. Agora, por que o desespero de sempre buscar ter um coração no lugar de pessoas, mas perdendo o coração no lugar, perdendo o lugar no coração de Deus? Porque automaticamente, se você quer agradar a Deus, você vai ter que desagradar pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma visão espiritual morta não consegue ver como Deus vê. Uma visão espiritual morta não consegue enxergar como Deus vê. Você está entendendo isso? Nesses dias, se eu e você não restaurarmos, o foco da nossa visão no Senhor, podemos comprometer todo o propósito que Deus tem conosco. Pare de olhar as coisas na perspectiva caída. Pare de olhar as coisas só pensando em você mesmo. Quando eu ajo dessa maneira, pensando só em mim mesmo, eu esqueço do propósito de Deus. Enquanto hoje em casa, quando eu estava escrevendo isso, me veio um tema de uma mensagem que em breve a gente vai falar. Que eu ouvi isso e isso daí me marcou. Deixando o eu e vivendo o nós. Por que a gente precisa deixar o nosso eu? Porque se tem uma coisa que nós não estamos conseguindo é negar a nós mesmos. O que Paulo diz? Paulo falou assim: se o comer carne escandaliza meu irmão, eu deixo. Por quê? Paulo amava mais quem? Paulo não estava se preocupando consigo mesmo. A preocupação de Paulo era se ele ia escandalizar um dos pequeninos. A preocupação de Paulo era se a forma de conduta dele do evangelho estava atraindo pessoas a Cristo ou então estava afastando. E Paulo estava decidido a negar a si mesmo para simplesmente ter pessoas correndo até Jesus. Mata, irmão. Mate a si mesmo. Destrua a si mesmo. Como assim, pastor? Vou ter que fazer o quê? Negar-se. Renunciar a si mesmo. Porque existe algo muito mais poderoso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus madura no Senhor, ele está preocupado com o que Deus está fazendo coletivamente.
se ele se preocupa com o que Deus está fazendo no coletivo, no indivíduo ele vai se santificar, vai se guardar, vai se proteger, vai estar conectado, aliançado com o coletivo. Mas não são todos que estão posicionados nesse lugar. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que é verdade: a fé da maioria sempre se alimenta da fé da minoria. E você vai ver assim na Bíblia, uma grande multidão, mas você vai ver uma mulher cananeia desesperada clamando por um milagre. Você vai ver um centurião pedindo pelo seu filho. Você vai ver um cego Bartimeu ali. Não perceba, não são todos que chamam a atenção. Jesus, quando ele entrou, ou melhor, quando Jesus estava na casa do fariseu, Simão, o nome dele, estava todo mundo ali. O que aconteceu ali? Uma mulher chegou aos pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. E alguém disse: mas será se Jesus não sabe quem ela é? A minha pergunta é: quem é você nessa situação? O fariseu ou a mulher? Quem somos nós nessa situação? O fariseu que está sempre dizendo: mas poderia fazer assim, poderia fazer dessa forma. Ou então a mulher que está quebrantada diante dos pés de Jesus e olhando e fazendo coisas que muitos não estão dispostos a fazer. O problema, irmão, é que a gente está lidando com o evangelho como se ele fosse um desenho animado, e não temos consciência do que tem acontecido nesses últimos dias no mundo espiritual. E Deus vai nos chacoalhar. Deus já está nos chacoalhando. Esse é o cenário que a igreja está vivendo. O cenário que nós estamos vendo dentro das igrejas é justamente esse cenário de uma visão desfocada do propósito de Deus, de uma visão individualista. Eu não estou nem aí, eu vou comer carne, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, e quem quiser que se lasque. Essa é a visão, porque não está comprometida com o coletivo. Não está comprometida com o coletivo. Alguém que não está comprometido com o coletivo vai sempre pensar em si mesmo, vai sempre olhar para dentro de si. Se aquilo me trazer benefício, eu vou. Se não me trazer, eu não vou. Por que Ló passou pelo que passou? Porque era justamente isso. A sua visão estava pensando no quê? Aquilo que era bom para ele. Abraão estava pensando no quê? Em uma terra. Calma aí, a promessa é que essa terra vai ser para mim, mas vai ser para minha descendência, vai ser para minha casa, vai ser para aqueles que virão depois de mim. Amém. Eu quero ler com você no mesmo texto ainda do capítulo 12. Aleluia. A partir do versículo de número 5, que é onde a gente tinha parado. Versículo 5 fala: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali Abrão o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando ao ocidente, ao oriente, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, sempre para o Neguebe. Abraão, justamente nesse momento, era o momento de maior desafio, desligamento, que Abraão precisava ter. Esse rompimento estava muito condicionado com aquele desligamento emocional, físico, espiritual. Por quê? Porque além de Abraão entrar em um lugar que geograficamente era onde Deus estava chamando, o rompimento de Abraão era espiritual. E eu vou te falar uma questão que nós temos hoje. As coisas espirituais, para as pessoas em geral, principalmente para os cristãos, têm sido loucuras.
o comportamento que precisamos ter, a atitude que precisamos ter, com respeito àquilo que Deus tem para mim, com o que Deus tem para você, em muitos momentos está parecendo loucura para nós. A gente está entrando em um lugar de tamanha incredulidade, porque não estamos conseguindo lidar com os desligamentos espirituais que precisamos ter. E foi o que Abraão teve. Abraão se desligou emocionalmente de coisas e de pessoas. Abraão se desligou emocionalmente de situações, de ambientes que lhe roubava. E eu quero declarar uma coisa para você, irmão, é perigoso. Existem ambientes que sugam a unção que você carrega. Existem lugares que roubam a unção e a sensibilidade que você carrega. Existem lugares, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Na versão NVT, ele fala assim: não se deixe enganar pelos que dizem estas coisas. As más companhias corrompem o caráter, o bom caráter. O que Paulo estava dizendo aqui? É justamente sobre o ambiente que você acessa hoje. Ele pode corromper o seu futuro. E tome muito cuidado. Foi isso que Abraão viveu, irmão. Se não tivesse um retorno, se não tivesse um lugar para retornar, Abraão teria sucumbido nas terras do Egito. Abraão teria sucumbido nas terras do Egito. Por quê? Porque ele estava em um ambiente que Deus não lhe pediu, e aquele ambiente suga a unção, suga a sua obediência. Preste atenção, irmão, nós estamos em lugares que querem nos influenciar em todo momento. E vai uma advertência para a igreja agora. Seja na escola, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, na sua roda de amigos. Aquele ambiente não pode roubar a unção que você carrega. Como diz, você não é um crente camaleão, que sempre se enquadra e se adequa ao ambiente onde você está inserido. Sempre. E esse é um perigo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a Bíblia garante: as más conversações corrompem os bons costumes, ou as más companhias corrompem o bom caráter. Dependendo do ambiente onde você está inserido, aquilo pode roubar a essência daquilo que está no seu coração. Porque ou você influencia, ou você é influenciado. E esse é um tempo dos cristãos se posicionarem dentro daquilo que Deus pediu. Esse é um tempo de levantarmos um altar para o Senhor. Esse é um tempo de voltar a invocar o nome do Senhor. Esse é um tempo de voltar o nosso coração para Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui de volta, eu estou invocando o nome do Senhor novamente. Eu não vou permanecer nesse lugar onde a unção, a intimidade está sendo roubada por coisas e por pessoas. Eu quero acessar novamente o que o Senhor tem para mim. Então essa é a noite de você construir um caminho de retorno para o Senhor. Essa é a noite de você parar de estar dependente das suas lutas, das suas fraquezas. Não se torne dependente das suas fraquezas. Você está sendo sugado. Sua intimidade, sua devoção está sendo sugada. Preste atenção, irmão. Um conselho para você. Eu não estou aqui para perguntar se sua vida é corrida, se você trabalha 32 horas por dia, ou então se você estuda 48 horas num dia só, ou então se você fica cuidando dos seus filhos durante o dia inteiro, ou então se você... Não sei. Uma coisa eu vou te falar: você está sendo roubado. Nós estamos sendo roubados. Nossa devoção a Deus, ela está rasa, porque a gente tem muitas outras coisas para fazer. Tem muitas outras coisas para fazer. A nossa devoção a Deus está rasa, porque nós estamos cheios de muitas coisas. E nós não estamos conseguindo um lugar para Deus, um altar. Por incrível que pareça, estamos às vezes como Abraão, estamos em um lugar onde não estamos no lugar de invocação de Deus. Estamos simplesmente fazendo.
Estamos simplesmente fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou na correria. Você já prestou atenção que a fala geral do meio da igreja e dos crentes é: ufa, tá corrido, né? Você já prestou atenção? Você já prestou atenção que a nossa fala é essa, que eu não tenho tempo, que as coisas estão corridas? E no sacrifício, em alguma coisa você vai ter que renunciar. E nós estamos renunciando o quê? A devoção. Estamos renunciando a devoção. A devoção a gente fala: não, Senhor, eu não consigo. Mas a gente coloca muitas coisas, mas a devoção a gente... não, isso daí a gente consegue negociar. A gente está pedindo muito de Deus, irmãos, entregando muito pouco. A gente está pedindo muito de Deus e entregando muito pouco. Eu não sei como que essa palavra está se encaixando no seu coração. Mas uma coisa eu quero te dizer: mude isso, mude o foco da sua visão. Volte para o altar novamente, saia desse lugar, dessa prisão onde você não consegue mais estar com Deus, onde você não consegue mais restaurar o foco da visão daquilo que Deus tem. E essa prisão emocional e espiritual não te consegue viver a alegria e a plenitude daquilo que Deus tem. Ou você vai ser a multidão, e multidão não tem nome, multidão é multidão. Quem está na multidão, ninguém quer saber o nome de quem está na multidão. Mas agora o nome do fulano, do Bartimeu, o nome do Zaqueu, esse daí vai ser escrito, foi escrito, melhor dizendo, nas escrituras. Mas a multidão é multidão. Multidão só tem medo de passar fome. Multidão só tem medo de Deus não der para ela o que tanto Deus prometeu. Agora o discípulo não. O discípulo tem nome, ele tem experiência com Deus. O discípulo, ele entra em lugares que Deus lhe pediu. Então a minha pergunta é, para mim e para você: até quando nós vamos negociar a devoção, o altar do Senhor, pelas nossas próprias coisas? Pastor, mas eu quero fazer. Você vai fazer o quê? Na gama de fazer, a gente está perdendo Deus. E estamos fazendo muitas coisas sem Deus. Muitas coisas estamos fazendo sem Deus, sem coração, sem devoção, sem intensidade, sem um coração inteiro diante do Senhor. Restaure o foco da visão. Pega as escrituras, firme ela no seu coração. Coloque a Bíblia como um senso crítico no seu espírito. Coloque ela como o espelho que a gente pregou aqui semana passada, como espelho. Olhe para ela todos os dias. Para de ficar lendo Mateus capítulo 7, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis para que não seja julgado, não julgueis para que não seja julgado. Você vai para o inferno com Mateus capítulo 7 na boca, se você não voltar para Jesus. Para me finalizar, que já deu. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem o seu destino roubado pelo inimigo. É isso, irmão. Eu vi algo, achei incrível. Eu fui até buscar novamente nas pregações. Eu fiz uma série de mensagens, não sei quando foi, que era guiados pelo Espírito de Deus, baseado em Romanos capítulo 8, que fala que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos. Quantos lembram disso? E nesse tempo eu preguei assim: como que a gente percebe que Deus está falando comigo? Quando eu sei que é Deus e quando eu entendo que não é Deus. E a questão era quando testifica no seu espírito. É uma testificação aqui dentro. Entende? E a gente eu estava ouvindo um pastor essa semana passada, e ele estava falando justamente sobre isso. Por que nós necessitamos tanto de que Deus fale com a gente só por coisas visíveis? Por quê? Porque nós não cremos na testificação, porque não temos a moradia dele aqui dentro. Quando Deus queria falar com quem não tinha o Espírito Santo, ele falava como? Por parábola, por imagens. Era assim que ele falava. Quando Deus falava com um povo de Israel, ele falava assim: viste, nos últimos dias, assim como aconteceu com Ló, também será nos últimos dias. Viste o sinal de Jonas? Lembra? Por que Cristo se comunicava daquela forma? Porque eles não tinham o Espírito Santo.
Se eles não tinham o Espírito Santo, a única forma deles crer é vendo. Mas só que Deus se comunicar com alguém vendo é a comunicação mais rasa e imatura que ele pode ter com um homem. Por que Jesus falou, se eles não verem os sinais, eles não crerão, porque eles são imaturos. A imaturidade te faz pedir sinal. A imaturidade te faz pedir prova. Senhor, se é o Senhor mesmo, faz mais uma vez. É você, irmão. É você mesmo que já pediu milhares de sinais. A imaturidade, nós só acreditamos que é Deus se a gente vê. Mas a Bíblia fala que quando Deus fala conosco, Ele fala na testificação do Espírito. Pastor, eu não entendo as coisas de Deus. Obviamente você não tem o Espírito. O Espírito Santo, melhor dizendo. Porque é o Espírito Santo que se conecta com o seu Espírito. Se não há uma conexão com o nosso Espírito, nós não vamos conseguir entender a vontade de Deus, a clareza de Deus, os caminhos de Deus. Quem é filho de Deus não anda confundido. Quem é filho de Deus não anda sem caminho e sem destino. Tem um caminho a ser trilhado. Primeiro porque quem é filho de Deus crê que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Pastor, mas que caminho? Eu nunca vou fazer coisa errada. Não, é o caminho da salvação. Você pode dar cesta básica e ir para o inferno, irmão. Você pode fazer coisas boas e mesmo assim ir para o inferno. Porque você nunca vai comprar sua salvação por uma oferta que você dá. A salvação você só é garantida se você levantar as suas mãos e dizer assim, Senhor, eu te reconheço como Salvador e como Senhor. Como Salvador e como Senhor. Por isso que o Espírito testifica. Então em muitos momentos você está sempre buscando Deus onde? Fora. Esse é o nosso problema. A gente está sempre buscando Deus fora de nós. Sempre na opinião de alguém. Sempre na resposta que alguém dá. Sempre se Deus usa o pastor hoje para falar comigo, para me ensinar, eu largo tudo. Hoje é meu último culto, Deus, se o Senhor não falar comigo. E Deus está com a Bíblia aberta. Deus está esperando você abrir a Bíblia para Ele falar com você, para Ele te encher, para Ele te renovar. E a ideia é, na imaturidade, você está pedindo coisas que Deus já te deu. Na imaturidade você está pedindo coisas que Deus já sabe que é sua. Por isso que a Bíblia não te ensina a pedir coisas que você tem. A Bíblia te ensina a tomar posse daquilo que já é seu. O problema de Israel não era simplesmente os inimigos que os impediam de entrar. O problema era a imaturidade que impedia eles de tomar posse daquilo que já era deles. Então a questão é, até quando nós vamos tratar as coisas de Deus com imaturidade e não vamos conseguir desfrutar daquilo que Deus tem? E quem é o culpado disso? É Deus? Ou é o diabo? Ou é o meu irmão? Não, o culpado sou eu, que não consigo acessar aquilo que Deus tem. Que silêncio, hein, irmão? Que silêncio. Fique de pé. E eu quero orar. Deus nunca me dá uma palavra que ela não seja propícia para o ambiente. Eu quero orar por todo aquele que fez como Abraão, o que está querendo fazer como Abraão, que está buscando todos os seus refúgios, a sua esperança, os seus recursos em coisas, ou na representação do Egito. Abraão era aquele homem que foi buscar esperança, que foi buscar força em algo que Deus não tinha ali. Não era o lugar, a fonte original que ele precisava estar. E o que eu quero dizer para mim e para você é justamente isso. O Senhor não está nos chamando para a gente voltar para lugares onde não se invoca o nome dEle, onde Ele está distante de nós.
O Senhor está nos chamando para um lugar onde nós vamos dar uma resposta adequada para aquilo que Ele tem. E a proposta para mim e para você hoje é não vai para qualquer lugar, volte para o altar. Se você está longe do altar, hoje é uma noite de você voltar para o altar novamente.